Olá, amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, dia 7 de abril, primeira terça-feira do mês, para o nosso culto da vitória. E como de costume, sempre no nosso primeiro encontro do mês, nós promovemos um momento de oração, um culto de oração. Só que desta vez você vai orar daí da onde você está e eu vou estar orando daqui, para que o Senhor ele possa ouvir as nossas orações, súplicas, intercessões e continue tendo misericórdia de nós, povo seu e ovelhas do seu pasto. E justamente nessa noite eu quero compartilhar da palavra do Senhor acerca deste assunto, oração. E nós vamos orar, nós vamos pedir a direção do Senhor para a ministração desta palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui. Queremos, Pai, render ao Senhor honra, glória e força, porque reconhecemos o Senhor como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono das nossas vidas. Pai, muito obrigado, porque somos chamados os Teus filhos, servos do Senhor, e estamos aqui mais uma vez, Pai, para trazermos a Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, derrame graça, unção, sabedoria, para que possamos ser usados pelo Senhor de acordo com a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, do Teu povo. Senhor Deus, lançamos sobre o altar do Senhor, Senhor Deus, a vida do nosso povo, da nossa nação. Te pedimos o perdão. Perdoa, Pai, a idolatria deste povo. Perdoa, Pai, o pecado da nossa nação. Perdoa o nosso pecado. Senhor Deus, apresentamos diante de Ti para que as Tuas misericórdias se renovem sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigado por esta oportunidade. Continua conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eu convido você a abrir a palavra lá em 1 Timóteo 2. E nós vamos fazer a leitura desse texto. Em nome de Jesus. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse lá no início, nós queremos trabalhar hoje em cima desse tema no culto da vitória, oração. Mas de forma mais específica ainda, eu quero falar sobre o alvo da oração, o objetivo, onde eu quero chegar da oração, o foco da oração, em outras palavras, qual o motivo pelo qual eu estou orando, nós estamos orando. Por que esta palavra? Porque nesses últimos dias os irmãos estão vendo, nós estamos sendo bombardeados de todos os lados. Pelas redes sociais, internet, vídeos, áudios, TV, rádio. É bombardeio de todos os lados. Notícias verdadeiras, notícias falsas, de crentes, de não crentes, de pessoas se passando por evangélicos, por médicos, enfim, não é? E nós, se não tivermos o discernimento espiritual para entendermos de fato qual a vontade do Senhor e que, acima de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, nós vamos ficar loucos. E precisamos, nesta hora, irmãos, parar um pouquinho, pedir discernimento ao Senhor, entender e focar a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vou dar um exemplo sobre isso que eu falei dos bombardeios, para que os irmãos tenham uma noção. Eu ouvi um áudio ainda nesta semana, nesses dias, eu acho também que os irmãos ouviram, de uma mulher que praticamente ela obriga a igreja a orar de forma específica pela proibição e criminalização do socialismo, do comunismo, do marxismo cultural dentro do Brasil, e ela também pede para orar pela destruição do Fórum de São Paulo.
E ela fala também nesse áudio que os chineses infectaram tudo, todo mundo, que os chineses compraram, não é, outros países, outras nações que querem quebrar o governo, querem acabar com a economia do país e tantas outras coisas que são faladas nesse áudio e iguais a este que eu ouvi, creio que você também ouviu, nós temos vários espalhados por aí. E no texto, irmãos, que nós lemos, Paulo, ele orienta, Timóteo também, claro, nos orienta como igreja do Senhor, a orar por todos os homens. Nós lemos aí, ele diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Esse é o papel da igreja. Orar por todos os homens. Versículo 2. Olha o que é que diz. Paulo diz, ore também em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, ou seja, os governantes, aqueles que governam a nação, o Estado, para que vivamos uma vida o quê? Tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. É isso que está dizendo aí na palavra, para que nós possamos orar também pelos governantes. Percebam que nós estamos falando de oração, mas de forma específica sobre o foco, o nosso alvo na oração. Qual é o motivo que tem me levado a orar? Na oração eu peço o quê? Eu falo o quê ao Senhor? Qual o alvo dessa minha oração? E aí nós lemos o versículo 3, ele diz aqui, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom? O que é que ele está se referindo a esse bom e aceitável diante do Senhor? As nossas orações, as nossas súplicas, as nossas intercessões, as nossas ações de graças em favor de todos os homens. Então ele afirma aí, isto é bom e isto é aceitável diante de Deus. Aleluia. E o versículo 4, irmãos, é um detalhe aí, um verso muito interessante, porque aqui no 4 está o alvo da oração. No versículo 4 está o verdadeiro motivo da oração. O que é que diz? O qual está se referindo a Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está o alvo da oração. E o que é que nós temos visto, irmãos, aí ultimamente? Nós temos visto e ouvido muitas falas políticas, muitas falas com interesses políticos, interesses financeiros, levando e envolvendo a igreja a orar por motivos exclusivamente políticos, por motivos exclusivamente terceirizados. A igreja desta terra, ela foi convocada, assim como a igreja lá atrás, a primitiva, de todos os séculos aí, do início até agora, ela foi convocada para orar por arrependimento, por salvação de vidas, por conversão de vidas, transformação, mudança na vida do homem. Orar para que o Senhor alcance a humanidade com a sua infinita misericórdia. Esse é o alvo da oração da igreja. Essa é, ou pelo menos deve ser, a oração da igreja. E a igreja de hoje, ela está entrando, irmãos, em uma seara que não pertence a ela. A igreja de hoje está tomando um partido em algo que não compete a ela. O jejum, ele existe? Existe, claro que existe. Nós aprendemos na palavra e praticamos. É válido, aleluia. A oração faz parte, ela existe. E é assim mesmo que tem que ser, muita oração, muito poder. A igreja precisa interferir e se mobilizar? Precisa, claro que sim. É necessário, é essencial. Agora,
o que eu estou falando, a minha preocupação e o que eu chamo a atenção para a igreja de Deus nessa noite, irmãos, nessa ministração, é que o foco da oração, o alvo da oração da igreja nos dias atuais tem sido outro. O foco tem fugido. Nós estamos orando por outras coisas terceirizadas, outros interesses, que não é o verdadeiro motivo pelo qual a igreja foi chamada, convocada para estar orando. E qual é o foco? O foco está lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O foco da oração é esse, meu amado. E 1 Timóteo 2,4, o texto aí que nós já lemos, depois do apóstolo Paulo ele orientar Timóteo acerca da oração por todos os homens, pelos reis, pelos governantes, aqueles que são investidos de autoridade, ele chega agora no versículo 4 e ele revela o principal objetivo do Senhor Deus, que é o quê? Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que a igreja hoje ela está fora desse foco. A igreja hoje tem colocado Lucas 19, versículo 10, à parte, em segundo, terceiro, quarto plano. E Lucas 19, 10 diz, olha, o Filho do Homem, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. E nessa noite eu faço um apelo a você, você que é a igreja de Deus. O seu foco de oração precisa ser salvação de vidas. O seu foco precisa ser pedir para o Senhor arrependimento para a nossa nação, para este povo, para os homens, como 1 Timóteo 2 nos ensina. Orar pelos governantes, sim, mas que eles se arrependam em nome de Jesus, que eles convertam os seus corações, que o Senhor possa interferir, levando salvação para esses homens, mudança de vida, transformação. Esse sim deve ser o verdadeiro sentido e motivo da oração da igreja nos dias atuais. E não como muitos áudios que nós temos ouvido, trazendo uma proposta política de interesses pessoais, de interesses partidários, de interesses financeiros, e a igreja está entrando nessa seara que não é dela. A igreja precisa orar para que os homens convertam os seus corações e se voltem para o Senhor. Eu ainda quero ler Levítico, capítulo 16, vamos para lá. Lá no início, Levítico 16, versículos 16 e 17. Você achou aí? Diz assim, ó. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Eu quero fazer uma pergunta. Tem sacerdote do Senhor aqui nessa noite? Aí onde você está, você que é sacerdote do Senhor, amém? Você pode dizer amém comigo? Louvado seja Deus. Perceba, irmãos, aí o texto que nós lemos, como é que os sacerdotes oravam. Como é que os sacerdotes, eles ofereciam sacrifício ao Senhor naquela época. Em primeiro lugar, nós lemos aí, ele coloca diante do Senhor as impurezas. Versículo 16. As transgressões e os pecados de todo o povo, de toda a nação. A igreja do Senhor era assim, e a de hoje está assim. Os sacerdotes tinham essa prática. Você hoje tem orado desta maneira? Colocado o pecado da nação, colocado a transgressão do povo,
colocadas as impurezas dessa nação, do nosso povo. A igreja de hoje ela é diferente. A igreja de hoje é uma igreja que só sabe pedir. A igreja de hoje é uma igreja pidona, misericórdia, Senhor, e que quer ver o resultado imediato ainda quando pede. É preciso, igreja, apresentar o pecado do povo em primeiro lugar. É preciso apresentar o pecado da nação, a transgressão, as impurezas e pedir, acima de tudo, arrependimento para cada um de nós. Pedir arrependimento para esta nação, para o nosso país chamado Brasil. Depois de fazer o mesmo pela tenda da congregação, isto é, pelo próprio que faz a oração, ele também coloca-se, não é, como parte desse povo, e ele pede perdão pelos seus próprios pecados, porque quem está orando também está no meio dessas impurezas, como diz aí o versículo 16. Então ele apresenta o pecado do povo, as impurezas de toda a nação, e depois ele coloca o seu pecado de forma particular. Falo aquele que está orando, aquele que está suplicando, pedindo em favor da nação ao Senhor no seu momento de oração. E nós estamos fazendo isso. A igreja de Deus nesses dias tem se posicionado, tem se colocado desta forma. Versículo 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação. Perceberam, irmãos? Que ele fez aí, ó, expiação por si mesmo, sacrifício por si mesmo, depois ele fez pela sua casa, e depois por toda a congregação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, que o foco é sempre arrependimento de vidas do povo, das famílias, do país, da nação, das pessoas. E hoje, o interesse está na mídia, o interesse está na política, o interesse é financeiro, o interesse é o meu programa de TV, é o meu programa da rádio. E o foco, nós já falamos nessa noite, é Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, hoje o que é que tem acontecido? Esse foco, ele vem sendo, na verdade, deixado para trás, em segundo plano. E nós precisamos resgatar isso. A principal missão de Jesus nessa terra foi essa: buscar e salvar o perdido. E nós devemos orar com esse objetivo. Esse, de fato, deve ser o alvo da nossa oração. Ah, mas lá não disse que nós devemos orar pelos governantes? Sim, mas com esse objetivo. Até porque o próprio texto lá que nós lemos de 1 Timóteo 2,4 fala isso, que o próprio Deus, qual é o desejo dele? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o foco da oração pelos governantes precisa ser esse. E não uma oração partidária, e não uma oração política, e não um interesse financeiro ou em qualquer uma outra coisa. A igreja de Deus nesses dias precisa resgatar isso. Nós como sacerdotes do Senhor, você como sacerdote do Senhor, precisa orar desta maneira. Resgate lá no livro de Levítico, apresenta o pecado do povo, o pecado da nação, a idolatria desse país, que é tão forte até os dias de hoje. Peça arrependimento pela nação ao nosso Deus, ao Senhor. Coloque as vidas e peça ao Senhor que nos alcance com a sua infinita misericórdia. Essa sim deve ser a oração da igreja, o alvo central da oração da igreja, que se chama pelo nome de Jesus. E eu quero finalizar dizendo, olha, meu irmão, Deus, ele está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Ninguém se engane, mesmo em meio a toda essa turbulência. Eu quero dizer que Deus está governando tudo. E tudo o que está acontecendo, todo esse momento, tem a permissão do Senhor. Portanto, meu irmão, foque a sua oração.
em arrependimento, salvação de vidas, transformação de vidas, conversão de vidas. Até porque você fazendo isso, você nunca correrá o risco de pedir algo que esteja indo de encontro à vontade do Senhor. Eu vou repetir. Quando nós oramos por conversão, salvação de vidas, transformação, arrependimento e clamamos e suplicamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nós nunca correremos o risco de estarmos pedindo algo que esse algo esteja indo de encontro à vontade soberana do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesta hora, para que a igreja possa estar resgatando esta oração, este modelo de oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesta hora mais uma vez queremos te louvar, adorar o teu nome na beleza da tua santidade e te dizer, Deus, que tu és o nosso Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Reconhecemos o Senhor como Deus soberano, único, Criador dos céus e da terra e também das nossas vidas. Te pedimos, Pai, que nesses momentos difíceis e que nós estamos vivendo, o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, misericórdia, Pai, da nossa nação, que o Senhor possa perdoar o pecado da nossa nação, do nosso povo, as impurezas, as transgressões. Apresentamos, Pai, todas elas diante do altar do Senhor. O Senhor as conhece, principalmente, Pai, o pecado da idolatria do nosso país. Tem misericórdia e perdoa-nos, Senhor. E ensina a tua igreja, Pai, a estar orando nesse sentido, com esse alvo, com esse objetivo. Porque essa sim precisa e deve ser a oração da tua igreja nesses dias. Clamamos por arrependimento, clamamos o teu perdão, clamamos, Pai, para que vidas se convertam aos teus pés, que haja transformação, conversão e salvação de vidas para a glória do teu nome. Oramos também por todos os governantes, Senhor Deus, na esfera, Pai, municipal, estadual e federal, que o Senhor tenha misericórdia desses homens, visite esses corações, Senhor Deus, e vai trabalhando o Espírito Santo de Deus para quebrar a resistência no coração de cada um deles e que eles possam se voltar para o Senhor. É o que nós te pedimos e te rogamos hoje e sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus, Ele nos abençoe. Veremos ainda nessas terças-feiras da vitória durante esse mês de abril. Fica com o Senhor porque Ele é maravilhoso. Até a próxima.